Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander e nessa videoaula a gente vai estudar a produtividade total. Na última videoaula, a gente aprendeu sobre a produtividade parcial, que é a relação entre o nosso ganho dividido por algum dos nossos recursos de produção. E a gente viu lá, por exemplo, a mão de obra. Aqui agora a gente vai estudar a produtividade total, que é, olha, a relação entre a saída total dividido por todos os fatores de input. Então ela vai refletir o impacto conjunto de todos os fatores de input na produção desse output, tá bom? Então, diferente lá da produtividade parcial, aqui a gente vai relacionar a um conjunto de todos os inputs que a gente tem. A forma de resolver essas questões é exatamente igual à anterior, tá? A gente vai ver que a matemática é a mesma, o significado que é um pouco diferente. Aqui a gente está vendo a produtividade como um todo, a produtividade da organização, e não a produtividade específica da mão de obra ou de algum recurso, ou da manutenção ou da qualidade. A gente está vendo a produtividade da organização como um todo. Então vamos a um exemplo, que seria o nosso exemplo 3, então, nessa sequência de produtividade. Ele pede para a gente determinar a produtividade total da empresa do exemplo anterior. Então, considerando aquela empresa do primeiro exemplo que a gente viu lá na videoaula passada, sabendo que ela incorreu em custos de 66 milhões, referentes a todos os insumos utilizados. Então, na empresa do exemplo anterior, a gente tinha, acho que era 1 milhão e 400 mil toneladas que era produzida como output. E a gente quer comparar, dividir essa saída por esse input que agora representa o todo, ó, tudo aquilo que a gente teve que investir, todo o nosso custo ao longo desse ano que a gente produziu essa 1 milhão e 400 mil toneladas de produtos. Então aqui, ó, a gente tem como saída 1 milhão e 400 mil toneladas e como entrada a gente tem esses nossos 66 milhões de reais que a gente gastou no total desse ano que a gente produziu 1 milhão e 400 mil toneladas. Como que a gente mede produtividade? Igual ao exemplo anterior, é a medida da saída dividido por uma medida de entrada. Medida de output dividido pela medida de input. A medida de output são aquele 1 milhão e 400 mil toneladas que foram produzidas e a nossa medida de input, nesse exemplo, 66 milhões de reais. Fazendo essa conta, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar 0,021 toneladas dividido por reais. Significa que a gente produziu 0,021 toneladas para cada real que a gente teve que investir, para cada real de custo que a gente teve. Bem, 0,021 toneladas, multiplicando por 1.000, a gente passa para quilo, né? Daria 21 quilos. Significa, então, que a empresa produziu 21 quilos para cada R$ 1 que ela gastou. Então a gente tem aqui a medida de produtividade total. Nesse caso, a gente fez a relação do peso, das toneladas produzidas dividido pela quantidade daquilo que foi gasto, em termos de dinheiro, de custo. E a gente verificou que nesse ano a produtividade dela foi de 21 quilos para cada real investido. No ano seguinte poderia ser de 23, de 24, de 20, de 19. A gente pode, inclusive, então, verificar essa variação da produtividade ao longo do tempo. E um último exemplo, para a gente fechar esse estudo de produtividade, ele pede para a gente determinar a produtividade total da empresa ABC, que é fabricante de autopeças, no período de um mês, quando produziu 35 mil unidades, que foram vendidas a R$ 12 cada unidade. E os gastos, total desse mês foram de 357 mil. Então a gente tem aqui, que a nossa saída foram 35 mil unidades vendidas a R$ 12 cada unidade. Significa que esse nosso output dessa questão, a gente precisa calcular esse nosso ganho. E é simples, Se a gente produziu 35 mil e cada uma custa 12, basta a gente multiplicar 12 por 35 mil, que a gente vai ter o nosso ganho nesse período de um mês, que é a nossa saída, o nosso output. E o nosso input foram um total de gastos, que totalizaram 357 mil. Então, indo aqui para a nossa solução, a gente tem que a nossa entrada é 357 mil, que foram os gastos totais. A saída são as 35 mil unidades,
multiplicado pelo custo por unidade, que totaliza, se a gente fizer 35 mil vezes 12, a gente vai encontrar 420 mil, que foi o quanto que a gente faturou. Quanto que foi o faturamento desse mês? 420 mil. Como que a gente mede a produtividade? Novamente, a medida do output dividido pela medida do input. O nosso output foi de 420 mil, o nosso input é de 357 mil. Fazendo essa relação, ó, 420 mil dividido por 357 mil, a gente vai achar 1,18, ou, se a gente multiplicar por 100%, 118%. O que significa esse 18% a mais? Ora, se o nosso output fosse igual ao nosso input, o resultado daria 1, daria 100%. 100% significa que o nosso ganho foi igual ao nosso gasto. Se esse percentual desse menor, significa que o nosso ganho foi menor que o nosso gasto. Como o percentual deu maior, significa que o nosso ganho foi maior do que o nosso gasto. O nosso ganho foi de 420 mil. O nosso gasto de 357 mil, naturalmente o resultado deu maior do que 1. Deu 1,18, que dá 118%. Esses 18% a mais é justamente o quanto que a gente ganhou a mais em relação àquilo que a gente investiu. Então, isso significa que os ganhos da empresa foram 18% maiores do que o que foram os seus gastos, né, os seus investimentos. Tá bom? Então, nos vemos na próxima videoaula. Valeu!